Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu disse, sem que tivesse sido compreendido na época, que o Brasil poderia realizar a revolução, que seria a revolução da alegria. Por quê? A minha intuição sempre me disse que depois da energia elétrica, energia atômica, que uma terceira energia chamada alegria, que ela poderia realizar grandes eventos. Se eu nasci em novembro, eu fui concebido em fevereiro. Então, minha concepção foi uma boa trepada da minha mãe no carnaval de 33. Foi no carnaval que eu fui concebido. E eu tenho uma vaga memória que a minha concepção se deu debaixo de um ambiente de grande euforia, de formas, de cores, de perfumes, de alegria, a plenitude do carnaval. 3 meses depois, a minha mãe descobre que estava grávida. Ora, uma mulher viúva, que depois do carnaval se descobre grávida, qual é o pensamento dessa mulher? Fazer um aborto. Mas eu senti, eu já era um ser vivo. Então, dentro de mim, se fixaram 2 imagens. De um lado, a concepção. Maravilhosa, bela, isso se enraizou até o 3º mês. No 3º mês, desce essa avalanche de medos e tudo que se queira denominar de terrível, porque era um problema de vida ou morte. Eu tenho, no fundo da minha alma, o solar do carnaval e o lunar da ameaça de morte. Meu cunhado e minha cunhada, que já morreram, tinham uma companhia de teatro fazendo uma bembada. Passaram no Maranhão, quando acabaram a peça, eles encontraram um garoto pedindo autógrafo. E me escreveram uma carta maravilhosa que tinha encontrado um garoto
que apesar de jamais ter saído do Maranhão e ter visto muito pouco teatro, mas que frequentava a biblioteca, sabia tudo de Shakespeare, sabia tudo de Molière, sabia de Cervantes. E foi com entusiasmo que eles escreveram o nome do garoto, chamado João Jorge 30. Para os que pensam que é apelido é nome de família. É mandar aumentar esse queijo dessa. Caramba, João. O máximo que pode, mas até... Vai cobrir aqui. Qual é o movimento desse aqui? É pra lá. É daí pra cá. No máximo, não chega nem aí. Mais pra cá. Não chega nem aqui, né? Eu acho que a Bahia não é boa. A Bahia não é boa. Acho que vai travar um tecido. Eu vou colocar lá agora. Vai Bota travar. lá. Vai travar. Acho que vai travar um tecido. Falou com quem? Com ele ou com lá dentro? Boas tem aí. Eu vou dar recado pra Vânia. Mas quando Então, mas aí ele falou, deixa isso que vamos resolver. Aí hoje, essa ele falou que ia arrumar uma pessoa pra fazer. umas 30, né? Já tiraram? quando teve tanto tempo para vir para o Rio de Janeiro, lá em São Luís do Maranhão, eu tive 2 instantes que justamente ponteiam essa polaridade que é de mim. Eu estava já dentro do navio, numa alegria muito grande, porque vinha para o Rio, quando um oficial chega me procurando. Quando ele falou meu nome, eu esfriei. Até que ele me levou lá em cima, no camarote do comandante, e aí o comandante disse: você vai ficar aqui nesse camarote ao meu lado, porque você é de menor idade, está viajando sob a minha responsabilidade. Quer dizer, eu saí lá do porão, do lugar mais barato que tinha no navio, e fui para o lugar melhor do navio e fiz uma viagem de sonho. Tempos depois ele bate no Rio e vai ser bailarino do Teatro Municipal, e eu conheci aí, não apenas por referência, por carta, eu conheci João Jorge 30. Fez exame para o Teatro Municipal, era tão bom que passou. E foi ali que eu conheci, entendeu? O Joãozinho 30. Um rapazinho chegado em Maranhão, muito pequenininho, muito jovem, muito talentoso, bom bailarino, boa técnica, muito boa técnica, entendeu? Muito inteligente, já era evidente. A inteligência dele não estourou no carnaval, estourou na vida dele sempre, né? Eu descobri a biblioteca pública lá de São Luís do Maranhão quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a ler os gibis e depois entrei para Tesouro da Juventude, Monteiro Lobato. Foi onde eu li Pitágoras, foi onde eu li Goethe, Shakespeare, a literatura Machado de Assis. Li tudo. É claro que eu lia até sem entender, mas eu lia porque gostava de ler. Então, o meu interesse pelas palavras era muito grande. Eu procurava entender as palavras. Peguei um livro que eu não tenho bem certeza, mas foi Os Versos Dourados de Pitágoras. E uma frase saltou do livro. Até onde a mente humana alcançar, ela encontrará sempre os números 1, 3 e 7. E todas as explicações que vieram à minha cabeça, e hoje eu entendo que era o lado esquerdo do meu cérebro, porque me explicava claramente. Enfim, eu vivencio o abstrato. Você sabe que o João é meio esotérico. E vem aquele negócio de 137, aí ele viaja. E se faz bem para ele, por que eu vou cortar a viagem tão linda que ele faz?
Não é bonita para mim, mas é linda para ele, então viva ele, Cássio, né? O cérebro humano, dizem os cientistas, é dividido em lado esquerdo e lado direito. Que o lado esquerdo é o lado do dedutivo, é o lado do cérebro que só entende, que só absorve as coisas através do racional. Enquanto o lado direito é o lado da intuição. Então eu sinto que o processo da criação se faz com equilíbrio, tanto do lado esquerdo quanto do direito. É preciso ter muita informação e trabalhar com a visão holística do lado direito para conseguir um resultado que seja o impacto, que seja o inusitado, que seja alguma coisa diferente, porque o carnaval é o exercício de criatividade. Cada carnaval nos obriga a um ato de criação. Vocês mandam esse menino escurecer um pouco? Você quer que passe o betume? O betume escurece. Todas elas ou não? Eu tinha, desde São Luís do Maranhão, a ideia fixa, a obsessão de ser bailarino, de estudar dança. Ele, na última fila, era metade do cara mais alto que ele. E o Joãozinho tinha essa dificuldade. Ele ficava em papéis característicos, papéis de caráter. Foi quando o João compreendeu que não podia ser bailarino. Nem iria ter futuro algum como bailarino, a não ser em casos especialíssimos. Mas ele estava num meio bom. O olho clínico do Fernando Pamplona era o carnavalesco principal do Salgueiro e era cenógrafo do Teatro Municipal. E levou o Joãozinho Trilho para a cenografia do Teatro Municipal. O Arlindo Rodrigues, que trabalhava comigo no hospital, descobriu o João e a maneira maravilhosa com que ele transformava magicamente as coisas como aderecista. Eu tenho uma profunda, enorme, crescente alegria que cada vez mais alimento, porque aí alimento com o meu pensamento, com a visão de vida que eu tenho hoje, mas no fundo ainda perpassa, em alguns momentos, uma tristeza profunda. É aquela tristeza que está cicatrizada lá no fundo da minha alma. Ela só não cresce porque cada dia, cada momento, eu estou olhando para a minha tristeza. E quando você encara para as situações enfraquecem, porque você está sabendo olhar para. E saber olhar para é a explicação de inteligência. Pergunta logo para o Batista se tem 4 elementos desses. É legal. Batista! Batista! Esse tamanho só tem 2. Tem outro Tem um tamanho? grande ali. Vou botar um grande ali e um pequeno de cada lado. Mas já está separado. Tá separado. Corta só o acetato e você tem 2 em relevo. E põe um sem relevo. Põe o sem relevo aqui para baixo. Legal. Só para tapear. Aí mas deixa ele terminar primeiro fazer o acabamento das engrenagens, tá? E essas roupas são douradas? Não, esses são de barroco. As coisas que eles trazem de última hora aí, ó. Quando eu mostrei o Santo Antônio por causa do Biné, ele ficou assim assustado olhando o Santo Antônio. Isso é Santo Antônio? Eu falei, é. Aí ela botou na frente dela, ela ficou escondida lá atrás, só de um. Eu falei, olha, sua roupa tem que vir grande, hein? Eles não vai sumir aí.
O mais incrível, né? O Teatro Municipal, né? O Teatro e a Ópera deram 3 dos grandes carnavalescos da história do Brasil. Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Chico da Silva, né? E Joãozinho 30. Todos 3 saíram daquele prédio anexo do Municipal fazendo cenários. O Guerte morreu, ele assumiu o guarda-roupa, assumiu o adereço, primeiro o guarda-roupa, depois, e acabou sendo regisseur de uma ópera tosca. Eu me lembro, por exemplo, de um cenário de um balé também do Massini, Dionísio Massini. O Massini conseguiu autorização do Picasso para reproduzir os cenários aqui. E foram reproduzidos no Teatro Municipal. Por quem? Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues e Joãozinho 30. E o Municipal, numa instância absolutamente zero, precisava montar uma ópera e ele montou. E assinou a regia, a cenografia, a iluminação, tudo, e era maravilhoso. Não construiu nada, feito com sobras de óperas, com os elementos de outras óperas, ele construiu um espetáculo maravilhoso. Quem fazia as alegorias da escola de samba eram os professores da Escola de Belas Artes, o pessoal da Escola de Belas Artes, com aquela visão acadêmica, fazia aqueles carros alegóricos, aquelas figuras tudo duras, desfilando lá. Tudo bem, mas aí quando veio o Arlindo e o Pamplona, eles mudaram essa estética do desfile, da alegoria e tal. Então foi uma revolução, tá entendendo? Foi uma revolução, quer dizer, acabou aquele negócio de marquês, tudo, um calor alucinado, e o cara todo vestido de pluma e de culote do Diabo 4, quer dizer, então acabou com aquilo. E o Joãozinho 30, ele foi exatamente trabalhar no Salgueiro como aprendiz e ajudante do Arlindo e do Pamplona. E lá que ele aprendeu esse trabalho que depois ele desenvolveu com o talento dele e a criatividade dele. Quer dizer, então, o Joãozinho 30 veio, ele não fez a academia realmente, mas ele teve uma formação erudita. E depois tem uma coisa, ao mesmo tempo que era erudita, ele sabia que chegava no carnaval, o Pamplona e o Arlindo Rodrigues iam para a escola de samba. Ele foi também. Lá foi ele. Acho que hoje eu vou dormir mais cedo, porque eu tenho que descansar. Eu estou exausto. Eu vou descansar. Em 63, eu não estava no Brasil, eu estava na Alemanha, fazendo Chica da Silva. O João foi o principal assessor do Arlindo. De repente eu vi os elementos mais pobres do mundo ele transformar em ouro. Ele é Midas. Ele sempre foi o cara que pegou o instrumento mais pobre e transformou no mais rico. O pessoal dizia que ele fazia um carnaval riquíssimo, quando o cavalo do João, na realidade, verdadeiramente era pobre. Como é que o senhor quer? Agora isso aqui, você vai ter que botar tudo. Com vidro, anjofo, o que você quer? Brilhou, põe. Brilhou, então tá bom. Brilhou, põe. Então eu vou ter que fazer igualzinho eu fiz aquela vez pro senhor, né? Aqui eu boto alguma coisa, né? É, Dá um põe contraste. põe Vidro. pastilha, põe unha. Ah, então tá bom. Enfeita, né? O que tiver a gente pode fazer Enfeitar. aqui. Boa noite para todos. O Pamplona tinha levado o Arlindo para a mocidade. Eles dois tinham saído definitivamente do Salgueiro. Quando chegou o carnaval, o Osmar levou um jornalista. O Osmar Valença era o presidente do Salgueiro e me disse assim: Joãozinho, agora que você está sozinho, esse jornalista vai fazer uma reportagem de página inteira com você para mostrar que você é que fazia o carnaval do Salgueiro e não o Pamplona e o Arlindo. Quando ele me falou aquilo, me subiu
uma raiva. Eu digo, o quê? Olha, você, Osmar Valença, vá com esse repórter pra puta que pariu. Porque eu não vou admitir que vocês falem isso. Porque o Pamplona e o Arlindo são meus mestres. Não fui jamais. Nós tínhamos uma equipe no Salgueiro que ninguém ensinava ninguém. E se, modestamente ou não, talvez a gente tenha aprendido mais com ele do que ele com a gente. Amigo, assim, ó, sentido, mas bota a primeira aqui, bota a primeira. Há 6 meses para ser feito isso. Você participou, você viu que essa figura, desde o começo, está no enredo. Há 6 meses para ficar pronto. Vai ficar pronto agora. Vem cá, o olho só ameaça clarinho? Faz olho? Não. Tudo faz... branco. Como o Atlas. O olho, fiz o olho clarinho, quando não apareceu. É bem clarinho. Bem clarinho. Como está. Não faz muito olho. Deixa... Bem clarinho, só bem clarinho. Há 6 meses, era uma figura que desde o começo, porque essa é a figura da vitória. Então, desde o começo está no enredo, eu dizendo, não, carro acoplado não quer. A Mangueira vem com um carro de 40 metros. Gostei. Eu também tô achando que tá ficando bonito. Lindo. É o homem. Aí é a mediocridade, mas é essa mediocridade que o ignorante, que não estuda arte, diz, tá faltando o olho. Tá faltando o olho do cu dele. Pô, Paulo, puta que pariu, né? Esses caras estão acostumados a trabalhar sobre profissão. Quando depois nós caímos fora, deixamos a Tereza Aragão, que mais tarde morreu, que fez o enredo da Eneida. Joãozinho, por conta própria, sem patrocínio de quem quer que fosse, foi por conta dele ao Pará ver a festa do Círio de Nazaré, voltou com aquelas brincadeiras, aquelas coisas todas. Fernando, meu enredo está aqui. O Joãozinho 30, por ser de outra geração, ele tinha outras coisas na cabeça. E tinha, sobretudo, uma coisa, que era enredos, histórias. Joãozinho 30 era um agitador cultural, no sentido em que foi Glauber Rocha. Eu tenho a impressão que de todos os carnavalescos, o que teve mais intimidade com o povo foi o Joãozinho 30. Ele marcou a vida no Brasil, não o carnaval. Carnaval é um detalhe da vida do João. Em 70 e poucos na Europa, eu estava em Luxemburgo durante o outono. E eu via uma praça que no meio tinha uma árvore e via as folhas caindo, aquele silêncio, aquela tristeza, aquele ambiente, aquele silêncio, me fez sentir o que era o romantismo. Mas aí eu pensei, gente, só se pode ser romântico aqui na Europa. Mas num país de sol, que não tem essa paisagem, que não tem neve. Ser romântico é ser burro, é ser pretensioso. Vá pra puta que pariu o romantismo no Brasil, um país que tem praia, que tem o sol, é para se viver muitos e muitos anos com muita alegria e bye romantismo, bye Luxemburgo. Um beijo, boa sexta-feira, bom carnaval, divirta-se.
Sim, Damião. Por que que teu pessoal não... Hein, Damião? Por que que teu pessoal não vai... Vamos pegar seu jantar agora, seu filho. Tem que descansar um pouco também. Vamos chupar sangue de ninguém assim, não. Pelo amor de Deus. A cultura dele é homem de cultura. Ele não fez academias, mas era um agitador cultural e muito popular no sentido das lendas amazonenses. Então ele conseguiu modificar também bastante o conteúdo, a história interna das escolas de samba. E ele botou essas lendas todas no Rei de França, na Ilha do Maranhão, botou aquelas palmeiras como se fossem candelabros. A imaginação dele foi solta. Um enredo que poderia ter sido assinado pelo Garcia Marques, tranquilamente. Eu acho que o Joãozinho, ele é um grande artista popular, né? Quer dizer, ele não é uma figura primária. Ele tem uma formação artística, erudita, que tem uma enorme identificação com uma coisa popular. Ele junta isso a uma formação de um intelectual. Desde criança, eu caminhava e eu sentia um perfume me acompanhando de uma maneira quase física, que eu não ousava olhar com medo de ver, porque eu sentia a presença física, com perfumes suavíssimos, com perfumes maravilhosos, que, me desculpem, não são da terra, é de uma outra dimensão. E aqui nós estamos indo para a Lapa dos velhos tempos, a Lapa da verdadeira boemia, carioca. Eu já estou me preparando para entrar em cena. É exatamente como eu me sinto nesses dias que antecedem o carnaval. Primeiro vai haver um parto. A saída das alegorias do barracão é um verdadeiro parto, mas parto no sentido real. Eu venho fazendo já há 40 anos. É uma vida. Vocês vão ver agora como um cabelo emoldura, modifica o rosto. Então, o tempo só me trouxe, principalmente depois da isquemia, só me fez melhorar. Eu me sinto muito melhor comigo mesmo, com as outras pessoas, com a vida, com o trabalho. E tenho certeza que com o passar do tempo eu vou aprimorando mais e mais essa situação. Então, a minha vida não foi um mar de rosas, nem eu queria que fosse, porque só experimentando os dois lados, o lado positivo, o lado negativo, é que realmente você cresce. Muito bom. Lá, mandei Juju, mandei todo mundo ir pra lá. E a Vitória? É legal, tá bonito, ué. Já botou na cabeça? Não, a cabeça vai botar lá agora. Já deve ter poste, né? Ali já pode colocar. Eu vou pra lá agora. Tá legal, vou chegar na parte.
Fernando, eu fui para Beija-Flor e me contou que a Beija-Flor era uma beleza. Quase chorando, disse que eu estou num lugar que cria samba de verdade e vou fazer um enredo atrevido que é sonhar com o Rei da Leão. Disse, que merda é essa? Disse, jogo do bicho, que tá maluco, cara. Fez, ganhou. Ganhou, foi tricampeão. O único cara que tem 5 campeonatos seguidos, 2 de Salgueiro e 3 da Beija-Flor. Eu cheguei no Rio no dia de carnaval de 51 e eu encontrei uma cidade maravilhosa. Ser carioca se dizia que era um estado de espírito, e era realmente. Mas pouco a pouco o Rio foi mudando. Eu vi a chegada do tóxico lá no morro e fiquei muito chocado quando vi um garoto de 11 para 12 anos se transformar de uma criança num bandido com 13 anos de idade, com revólver na cintura. Foi quando eu decidi sair no ano de 76 e fui para uma escola que era a menor de todas as escolas, que era a Beija-Flor. Então ganhei o carnaval vários anos da Beija-Flor e tive possibilidade de viajar. Fala Joãozinho 30, sambista várias vezes campeão, eminência parda da Beija-Flor. A Beija-Flor está trazendo o carnaval do Brasil para participar deste carnaval dos carnavais, trazendo os melhores destaques, os melhores passistas, mestre-sala, porta-bandeira, enfim, aquilo que pode representar a Beija-Flor. Como o francês não tem carnaval, o jeito é importar. Este é o segundo Carnaval dos Carnavais, promovido pela Prefeitura Parisiense e a Rádio Televisão Francesa. E cada vez que eu voltava ao Brasil, eu ficava mais chocado. Vi o Rio de Janeiro tão maltratado, tão sujo. E comecei a observar a quantidade de gente pobre, de pedintes, de mendigos, de crianças abandonadas pelas ruas. Então eu resolvi fazer um enredo que chamasse a atenção dessa decadência do Rio de Janeiro. Frase atribuída a ele, que pobre quem gosta de pobreza intelectual. É o que é uma grande verdade. Não é que intelectual gosta de miséria. E ele sabe muito bem o que ele está dizendo e a gente tem que entender o sentido real do que ele está dizendo. O Joãozinho tem uma posição que não é essa, quer dizer, do realismo crítico da sociedade. Assim, o povo quer festa, o povo quer alegria, não é a denúncia por si só que vai resolver o problema. Ele desmentiu isso fazendo aquele carnaval de 89. Imaginei, então, um enredo que convidasse todo esse povo de rua a recolher os restos de luxo do lixo e que todos os pobres estavam convidados para participar desse desfile. Todo mundo acostumado com o luxo, com o brilho do carnaval carioca. E a Beija-Flor chegou de ponta a ponta, eram só mendigos e lixo, enfim, o inusitado carnaval. Eu estava editando a manchete no carnaval e eu estava na redação. Aí me telefona chorando o Roberto Barreira, que era o diretor de desfile e era um dos nossos comentaristas da Rádio Manchete, da Rede Manchete. Barreira chorando, dizendo assim, Conde, Joãozinho 30 é um gênio. Pode escrever, é um gênio. Eu tinha feito o Abre Alas com a figura não de um Cristo Redentor, mas de um Cristo mendigo, que a igreja soube com antecedência e proibiu, através de um mandato judicial, que a Beija-Flor apresentasse aquela imagem do Cristo. E é claro que o Joãozinho não está fazendo aquilo com o objetivo de atingir o Cristo, pelo contrário. A ideia de dar mais humanidade ainda, de identificá-lo com a coisa mais humilde, mas a ortodoxia da igreja, né, convencional, não percebe isso. Mas com a proibição, com o mandato judicial,
eu tive que encontrar uma solução. E qual foi a solução? Foi cobrir o Cristo totalmente de plástico, amarrar com corda e colocar uma faixa dizendo, mesmo proibido, olhai por nós. Quer dizer, ele dá a volta sobre si mesmo, entendeu? Dá a volta sobre si mesmo. Isso é uma explosão, realmente, de genialidade. Então, o Joãozinho Tento faz parte dessa curriola que não precisou gastar fundilhos das calças nos bancos escolares para ser o gênio que é. Esse é o momento de maior cansaço. É quando os carros vêm para a concentração e nesse solão a gente tem que refazer, arrumar os carros. É muito trabalho. Tem 8 em cima. Vai levantar agora para começar a fazer o vídeo. Mas eu acho que a cabeça passa aqui debaixo do viaduto. A gente mediu e não passa não. O ferro já está no lugar. Tá encaixado, agora ele vai encaixar lá e dar o acabamento. Fome. Quer comer um negócio aqui? O quê? Tem barraca. Não, aqui embaixo ele quer enxertar aquilo ali, mas aí de repente não entra na peça. Olha só, tem que retocar tudo isso. Que é isso que tira a ponta. É, para fazer um enchimento ali. Enchimento, é. Eu tô até querendo ver se eu reforço isso aqui, se está muito fino. Mas tem que retocar pela frente. É, vai ter que acabar de fechar ela aqui, vai ter que chamar o decorador para retocar ela pela frente. Vai levar a França e vir para cá para consertar o isopor agora. Nós recebemos todo o acervo do mundo. Não é querer ser utópico só pela utopia. É uma questão de lógica. Então nós podemos dizer tranquilamente que a raça brasileira é uma raça síntese. Por isso o brasileiro é tão intuitivo. Exatamente esse é o jogo de cintura. É o jogo de cintura do brasileiro, que até nós temos um símbolo. A geografia do Brasil tem a forma de um grande coração. É só observar. Vendo os ranchos que deram mais origem às escolas de samba que às sociedades, e influenciado pelo Teatro Municipal, João disse uma vez que queria transformar a escola de samba num espetáculo pleno e global que ele chamaria a Grande Ópera do Povo. No princípio até foi contra ele, até briguei com ele no programa aqui. Mas a vontade de um artista de querer sintetizar num espetáculo não coisa alienígena, não coisa de fora, mas coisas integradas que nós mesmos criamos. Aí depois de um tempo eu achei que o João tinha razão. Seria uma mistura de ópera, de balé e de escola de samba. E ele, eu acho que é o único camarada no mundo que tem capacidade para fazer isso. Não tem dinheiro, mas tem capacidade. O João apenas quis crescer mais aquilo que ele já era. E teve a felicidade ou infelicidade de chamar de ópera popular. Os caras amantes da ópera pura, eles vão ficar
putos da vida com o João, chamando isso de ópera, porra. O que significa ópera? É obra. E ele é uma figura operística, o gosto dele, a própria coisa que ele cria, tem esse caráter de uma coisa barroca, que é essencialmente operística, né? Aí, agora. Esse colete vai dando calor, né? Cheio. Cheguei. Ô, Alexandre, vai essa peruca comprida. Ela cortou, já parou um pouco. Está comprida, Alexandre. Quer parar mais? Ah, não, senhor. O máximo que podia ser é um Chanel, mas cabelo comprido? Não. É troço que vem aqui em cima, que abre os olhos. Eu fui bailarino, dancei 25 anos. Não é isso. Tá bom, Você por acaso conseguiu achar o Alexandre com a roupa da Alexandre com a roupa? Tá bom assim? Tá. Tá? Tá, mas tá frouxo. Tá frouxo. Passa. Tá frouxo? Passa. Vai passando, vai passando. Vai passando, vai passando. Parou. Escuta, elas vão vir do começo do Abre Alas até lá na Vitória. Orienta elas. 15 de um lado e 15 de outro. Começa aqui na frente, termina lá. São 15 mulheres, de um lado 15 do outro. Aí essa. Um pouco mais em frente. Vai, avança um pouquinho. Isso aí. Aí. Ô, bota uma escada aqui. Sobe aqui. Ô, rapaz de asa, sobe aqui. A escada ali, ó. Manda apressar esse puto lá de escada. Você pode ficar tranquilo, tá? Já está tudo sob controle aqui. Ana, Joãozinho Brito. Dá pra gravar? Fala, Joãozinho! Tá bonito. Enquanto o mundo está se preparando para uma guerra de sangue, de violência, de cobiça, no Brasil nós preparamos a festa da alegria, da emoção, e é essa vitória que nós comemoramos com o nosso Brasil que vale!
campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Vamos, querido, vamos ganhar, hein? Convocando o povo para a sua festa, vem aí, para os aplausos de vocês, a Grande Rio!
o Joãozinho 30, e foi durante muito tempo, durante anos seguidos, foi, digamos assim, a pessoa que deu ao carnaval uma qualidade, um conteúdo que o carnaval não tinha. Se o carnaval não houvesse, eu acho que o João seria o mesmo gênio, em outra atividade qualquer. Ele tem uma cuca extraordinária. Na sua tela, imagens ao vivo da Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí. A Rede Globo acompanha agora, nota a nota, essa apuração. Acadêmicos do Grande Rio, 9,9. Grande Rio, 9,7. Grande Rio, 9,8. Acadêmico Grande Rio, 10. Grande Rio, 10. 10. Último jogador, Gisito Bateria, Acadêmico Grande Rio, 10. Esse é o enredo da minha vida. É o enredo da minha vida. É o enredo do meu samba, é o enredo de todas as coisas que eu sempre contemplei. Eu olhando esse filme, esse vídeo, eu verifico que esse quase estresse que eu me mostro aí, na verdade era um pouco do desespero de levantar, de trabalhar com esse espetáculo. Eu, sem modéstia, posso dizer que esse crescimento da escola de samba se deveu a essa dedicação ferrenha e tempestiva a que eu me dedicava, porque eu era muito preocupado. Quando eu pensei um pouco, o que significa a palavra preocupação? É o pré, que quer dizer antes do verbo ocupar. Então, quem está preocupado está antes de se ocupar. Então, eu cortei o pré e passei a me ocupar. E hoje em dia eu não dou conselho para ninguém. Porque depois que eu tive o AVC, eu melhorei muito. Eu era uma pessoa estressada, difícil até. E hoje eu estou com um sorriso permanente porque eu estou feliz. Estou com saúde, com muita disposição. Eu sou jovem, porque a idade é na cabeça.
As pessoas que não pensam é que ficam velhas. As pessoas que não trabalham é que acabam morrendo. Eu não quero morrer. Porque no país, com a nossa memória efetivamente curta, principalmente no que diz respeito ao nosso patrimônio, à nossa história, ou aqueles que fazem história, por que a gente tem que dar uma relação de respeito institucional até a homens como Joãozinho 30, depois que eles morrem? No caso da recuperação, como foi meu caso, o SARA atende, mantém as pessoas internadas lá no hospital por um determinado período. E, por método de trabalho, eles dispensam o paciente por um período, justamente para voltar o paciente a ter contato com sua família, com seu ambiente. O Joãozinho chegou a dormir dentro de carros aqui em Brasília até. Mas tudo passou, como tudo passa. Atualmente, eu tenho da vida uma visão mais ampla. Eu tenho a visão de como nós somos poderosos, de como nós podemos ultrapassar as doenças, as situações difíceis. O número 3 é meu número, está no meu próprio nome, que é nome de família, 30. Então, sempre que eu realizo as coisas, realizo em cima desse triângulo. Eu nasci no Maranhão, me realizei no Rio de Janeiro e agora estou em Brasília para realizar a terceira etapa da minha vida. Meu trabalho vai ser parecido com o que eu fiz no Rio, porque eu conheço, eu vivi. Esse momento que eu vejo aqui é a própria expressão da vida. É o começo, é o meio, e eu não acredito no fim. Acredito numa espiral. Porque isso, para mim, é uma espiritualidade. Toda essa explosão de beleza, de participação, isso é vida. Eu estou feliz. A gente deve ser feliz. Esse é o slogan que eu vou carregar sempre. A gente deve ser feliz.